Fala pessoal, então saiu a decisão mais esperada pelos investidores de fundos imobiliários, aquela decisão que envolvia o MXRF e a CVM. A CVM acabou de reconsiderar a decisão anterior que envolvia o MXRF e põe fim a essa discussão que poderia impactar alguns fundos imobiliários, especialmente os FOFs. Vocês que acompanham aqui o canal, nós discutimos muito esse assunto, eu por diversas vezes disse que tinha que se ficar calmo, né? Eu entendia. Eu tinha uma interpretação muito própria ali sobre aquela decisão, eu entendia que não poderia simplesmente sair replicando para todos os fundos imobiliários, porque não tinha sido revogado aquelas decisões anteriores. Trouxe aqui o Alessandro, excelente contador, fantástico, nos ajudou muito a ter visões contábeis sobre os aspectos dos fundos imobiliários. E aí foi possível formar aí várias opiniões, várias visões e foi muito interessante. Então agora sai a decisão final da CVM sobre esse caso, põe fim a essa discussão, sobre essa discussão se pode ou não, se a reavaliação dos ativos que estão dentro do fundo imobiliário, então principalmente os FOFs que oscilam demais suas cotas do FIIs, se isso deveria impactar ou não no formato que eles distribuíam o rendimento, se isso tinha que ser distribuição para amortização. A CVM disse que não, diz que pode sim distribuir como rendimento, chama isso de lucro caixa excedente em prejuízos, lucros acumulados, né? Por quê? Porque aquela discussão que nós tínhamos não é um lucro realizado ou não é um prejuízo realizado, né? Se você não transitou pelo caixa, então não teria esse problema. Eu vou ler aqui a decisão para vocês, esse vídeo vai ser extremamente curto, né, porque realmente não tem muito o que discutir. A CVM reconsiderou e acabou essa discussão, mas tem um pontinho dessa decisão agora da CVM que eu achei muito interessante e isso vem em prol dos investidores. Então a decisão ela diz assim, né, colegiado por unanimidade, tá? Então não tem aqui divergência, por unanimidade deu provimento ao pedido de reconsideração e, reconsiderando o entendimento da decisão anterior, decidiu reconhecer a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição de lucro caixa excedente em prejuízos lucros acumulados, e não como amortização de cotas integralizadas, observadas prospectivamente, ou seja, para o futuro, as considerações feitas a respeito dos aspectos informacionais necessários à adequada proteção dos investidores, dada a coexistência de elementos pertinentes a regimes distintos de apuração e distribuição de lucro pelo fundo. O que isso quer dizer? Nos parágrafos anteriores da decisão, eles pontuam que os fundos precisam, de forma bem clara e informacional, mostrar para o cotista quando ele estiver distribuindo um lucro caixa excedente a esse lucro contábil e o motivo pelo qual existe essa diferença. Isso já existe nas demonstrações financeiras, mas evidentemente falta uma riqueza de detalhes. Eu mesmo diversas vezes já comentei sobre isso. E aí é isso que eles estão querendo propor agora, uma riqueza maior de detalhes. Então não é só mais a variação do patrimônio por reavaliação. Então, reavaliei o imóvel para cima, reavaliei para baixo, ou as cotas dos FIs que estão dentro dos FOFs. Reavaliou para cima, reavaliou para baixo pelo movimento de mercado. Isso gera um impacto, evidentemente, no lucro contábil, e aí você vai ter que explicar por que você distribuiu esse lucro caixa a mais. Por quê? Porque aquele lucro contábil que foi para baixo por causa da queda do valor das cotas, ele não transitou pelo caixa ainda, e aí a lei manda eu distribuir o lucro caixa. Pelo que eu consigo entender dessa decisão, também precisaria ter de forma mais clara as informações sobre provisão para crédito de liquidação duvidosa. Nós precisaríamos ter algumas outras informações que acabam gerando esse impacto no lucro contábil, que não só a reavaliação patrimonial, mas principalmente a PCLD, no caso dos fundos de recebíveis, e deixando isso claro para o cotista vai poder olhar lá e vai poder realmente entender com mais clareza o fundo. Eles inclusive propõem que oportunamente haja uma pauta regulatória para a autarquia, né? Então para que a CVM possa fazer uma ampla discussão e revisão da ICVM 516, que regula os fundos imobiliários, né? Essa parte contábil dos fundos imobiliários, no âmbito de uma audiência pública, ou seja, melhorando essa questão realmente informacional
que envolve essa discussão, lucro pelo regime de caixa, lucro pelo regime de competência, principalmente isso, para fins de padronização e aprimoramento das regras aplicáveis. Isso é um ponto que há muito tempo eu insisto, há muito tempo eu bato nessa tecla, que nós precisamos de uma padronização e um aprimoramento das regras por causa dos fundos de recebíveis que possuem uma dinâmica diferente dos fundos de tijolo. Bem, gente, a decisão é isso, ela reconsiderou, acabou, pôs um ponto final na discussão. Tá? Fundos que realmente se tinha um grande receio da repercussão desta decisão eram os FOFs, eu algumas vezes expliquei isso, né? Os FOFs eram o grande receio de como que essa decisão geraria o impacto. Eu algumas vezes eu disse que eu estava muito tranquilo quanto aos fundos recebíveis, quanto aos fundos de tijolo, pela interpretação que eu estava dando daquela decisão. Os FOFs que ainda nos deixavam um pouco assim desconfortável de o que poderia vir, né? Mas destaquei algumas vezes que isso não desmereceria os FOFs, né? Os FOFs ainda tinham seu valor. Bem, com essa decisão acaba também essa ideia de que os FOFs vão ter que pagar por meio de amortização, não. Os fundos continuam existindo do jeito que eles estavam existindo. Se eu pudesse resumir para vocês é isso, nada mudou, né? Apenas temos essa melhora de que realmente vai ter um esforço informacional maior. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nos fundos de recebíveis, o envolvimento de PCLD. Há algum tempo eu acho que tem que ser discutido maior a questão do PCLD e a questão da padronização, porque nós temos fundos que apuram o quanto eu posso distribuir de rendimento de forma de outros fundos, né? Administradores que fazem isso diferente. Isso precisa ser padronizado, isso precisa ser aprimorado e padronizado. E essa decisão, ela vem nesse sentido. Algumas vezes eu comentei sobre isso, né? Tá na hora de a CVM dar esse impulso de padronização, chamar uma audiência pública e resolver um pouco melhor essa situação. Então, eu acho que esse é um ponto positivo, mas de repente dessa discussão toda, dessa problemática toda que se criou, viu-se a necessidade de ter essa audiência pública, mas tudo continua como antes. Minha expectativa, FOFs devem observar uma valorização de suas cotas nos próximos dias, porque os FOFs estão exageradamente descontados. Fico feliz, a carteira recomendada, fomos aumentando o número de cotas de FOF dentro da carteira recomendada, porque eu entendia que mesmo com esse desconto, mesmo que houvesse realmente a impossibilidade de eles distribuírem rendimento, quando da queda das suas cotas, isso não impactaria o valor desses fundos. Tinha toda uma discussão sobre se eles seriam obrigados a amortizar. A decisão é interessante que ela começa propondo, a área técnica da CVM propõe que se esclareça de que não seria obrigado a fazer amortização. Algumas vezes eu citei isso. Não fazia sentido você obrigar alguém a amortizar, então a área técnica vem e comenta sobre isso, mas ela tenta manter aquela decisão, e eu acho que a decisão que a CVM toma agora ela é muito acertada, porque ela põe fim nessa discussão. É uma discussão extremamente complexa. Como eu sempre disse, o caso concreto precisava ser conhecido, não dava para opinar sem o caso concreto, e ao mesmo tempo ela deixa aberta essa possibilidade. Vamos fazer uma audiência pública e vamos padronizar. Isso é importante, isso é urgentíssimo, uma padronização, principalmente pelo grande crescimento dos fundos de recebíveis. Então é isso aí, pessoal. Tudo continua como sempre foi, tá? FOFs devem aí ter uma boa recuperação nos próximos dias. Se não tiver, é uma grande oportunidade, porque essa discussão que aparentemente vinha pressionando a cotação dos FOFs, ela caiu por terra, então realmente nós podemos observar aí uma boa valorização dos FOFs. Obrigado pela audiência de vocês, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar esse vídeo e de seguir o canal para mais informações. Um forte abraço para vocês.